É, hoje, olhando em perspectiva, eu entendo que a gente foi fiel da balança nesse TAC, tá? E foi, claro que, no início, muito desafiador. Tivemos que construir uma equipe bastante grande, botar gente capaz de conseguir compreender qual que era essa primeira dinâmica que nós tínhamos que atuar. Mas o mais importante era gerar informação rápida. E aí a gente partiu para coletas de dados. A gente usa o ODK, que é um aplicativo que a gente desenvolve questionários, trabalha diretamente com mapas, ou no celular ou no tablet. E a gente foi para campo para começar a fazer esses levantamentos a partir dessas realidades. A dinâmica também dos assentamentos que iam ser atingidos ou atendidos, alcançados para esses diagnósticos, também para essa perspectiva de trabalho com CAR, ela acontecia porque a gente ia para uma região, já o INCRA falava, essa região aqui vai ser depois, não, agora a gente avança para cá, mas a gente tinha um horizonte, era para chegar em 27 mil famílias, hoje a gente já está com 24 mil cadastros levantados, diagnósticos bastante interessantes de informações, a gente está soltando um atlas na próxima semana, que traz um pouco dessas informações. Então a gente começou a encontrar algumas coisas que os senhores já conhecem bem, o pessoal do INCRA conhece bem. Aproximadamente 50% dos lotes já não são os beneficiários originários. Quer dizer, nós estamos falando de 50% de ocupantes, entre aspas, irregulares, que precisam de regularização ou precisam de compreensão de qual é a situação daquele sujeito naquela realidade. Nós estamos falando de desmatamento contínuo, não parou depois de 2008, que era o marco estabelecido pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Estamos falando de um estado que não está no Sistema Nacional. O Cadu está aí depois à tarde para falar um pouco disso. O que a gente faz? A gente teve que fazer, para além do que estava previsto no TED, ir para dentro da Secretaria de Estado do Mato Grosso, para poder dialogar e falar, olha, a gente precisa de uma porta de saída. Nós precisamos... a gente está entregando para o INCRA, mas o INCRA tem interesse em botar esses caras para dentro do CAR. Só que o sistema do Mato Grosso não recebia os dados do CAR de assentar de reforma agrária. E aí, o que se faz? Então a gente se aproximou do IBAMA, do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Federal, na tentativa de incidir sobre a secretaria e falar, olha, precisa ter uma porta de saída. E esse tem sido um desafio ainda. A gente está com tudo pronto, aí sai uma normativa que modifica, por exemplo, como é que eles vão calcular determinada questão. O módulo fiscal vai ser usado ou vai ser a fração ideal. E isso modifica toda a vetorização, todo o trabalho de cálculo que a gente faz em cima disso. Então, a nossa equipe GEL está de cabelo em pé, porque, na prática, o pessoal faz um trabalho imenso, só que a gente tem feito isso só com pilotos. A gente tem lá 126 assentamentos já vetorizados, mapeados, só que não dá para fazer essas entregas porque ainda depende de como que a secretaria vai receber isso e as implicações disso para análises posteriores, né? Aqui alguns números, então. Ó. Vários PAs que estão colocados aí. Naquela imagem de lá dá para ter uma ideia de como é que está a situação fundiária. Eu coloquei 4 de exemplos ali. Ó. Ocupantes regulares no Raimundo Vieira vai na ordem de 58%, enquanto 37% são ocupantes irregulares. Você vai lá no Vida Nova, só 17% são ocupantes regulares, 25% ocupantes irregulares e 58% na categoria outros. Outros, para mim, ali é bastante crítico. São pessoas que não quiseram receber as nossas equipes, são pessoas que não estavam no lote, ou não existia ninguém ocupando aqueles lotes, e pessoas que, evidentemente, não faziam questão nenhuma de tentar estar nessa outra categoria que era ocupante irregular. Porque esse cara da ocupante irregular, ele falava, olha, realmente eu estou aqui, eu comprei, ou eu dividi, ou eu já fiz, eu tenho um determinado documento aqui que me permite estar aqui, mas eu quero ser regularizado. E essa primeira categoria, a categoria dos reais beneficiários. Né? Aqui o mapa que a gente está gerando para cada um dos PAs, que a gente está sobrepondo o desmatamento pós-2008 e antes de 2008 com essas categorias. Qual que é a expectativa? A gente consegue agora saber onde está acontecendo o desmatamento. Quem é, evidentemente, o indivíduo que está desmatando. Se é o ocupante regular ou se é o irregular. Se é esse outros, né? Onde está esse desmatamento. Então, aquele dado ali é sobre APP. Essas informações aqui são sobre APPs, sobre entornos de nascentes, sobre faixas marginais.
Mas a gente já tem hoje um levantamento, pelo menos em 10 projetos de assentamento. Quem desmata, como esse cara deveria agir para poder se regularizar, todo um diagnóstico dos passivos ambientais, justamente porque a fase agora que a gente está entrando é a fase dos projetos de regularização. É claro que isso depende do governo, porque na legislação está dizendo que quem tem que fazer isso é o órgão federal, não é o assentado, né? O assentado ele só se regulariza a partir do momento que a questão ambiental tiver regularizada. Então, ainda é um passivo que o INCRA tem que discutir como é que vai assumir isso. Então, aqui a imagem ampliada, só para a gente ter uma ideia. Essas manchinhas em rosa aqui são áreas de uso consolidado. As APPs preservadas, existe aí, eu peguei um que estava com a situação um pouco melhor, mas se a gente vai dando um zoom, a gente vai encontrando também algumas áreas de APP para recuperar, essas áreas vermelhas. Outra questão que foi importante também desse trabalho é que boa parte das grades de lotes tinham que ser revistas e ainda tem que ser discutida. Aí a cartografia tem que pensar como é que vai fazer isso. Mas a gente encontrou diversos PAs que a situação evidente que o INCRA nos entregava, a grade de lote, não condizia com a realidade que estava lá. E a gente fez todo um trabalho de fazer o redesenho dessas grades. Então nós temos hoje, para cada um dos PAs, a gente tem a grade original que o INCRA nos forneceu, a que a gente redesenhou, depois a distribuição dos assentados nesse espaço. Bom, o segundo projeto que a gente coordena a partir desse centro lá é esse projeto Monitora, que ele é um projeto de monitoramento, avaliação e articulação de políticas públicas junto ao Dom Helder no semiárido brasileiro. A experiência do Radiz fez com que o diretor, à época, apresentasse ela para o pessoal da SEAD, e o pessoal tinha uma encomenda do FIDA, né, que é um órgão ligado ao Banco Mundial, ligado à FAO, para fazer o Dom Helder, já estava acontecendo com a Anater, e a ideia era que o projeto tivesse um acompanhamento, sobretudo em termos de monitoramento e avaliação de políticas públicas, em paralelo ao que a Anater fazia. Se o desafio do Mato Grosso com 27 mil famílias era grande, agora nós estamos falando de 60 mil. E aí muito mais tecnologia, porque senão não funciona. A gente não tem perna para estar lá o tempo todo, a gente não tem recurso para estar lá o tempo todo, mas a gente se debruçou novamente sobre as ferramentas tecnológicas, plataformas capazes de informar onde o sujeito está em tempo real. Para o cara que está fazendo coleta de informações, ele tem que fazer check-in, check-out no ponto da coordenada onde a gente pede para ele ir. E, claro, isso depende de boas bases de dados. Aí também é um outro grande desafio. Se o INCRA tem N bases que às vezes não dialogam, vocês imaginam que não é isso quando a gente começa a colocar MDS, ex-MDA, Anater e um monte de Emater nos estados. O desafio aqui é muito mais amplo. Esse projeto começou no ano passado e a gente tem hoje experimentado um novo desenho para ele, voltando muito mais para uma perspectiva mais territorial. E por que a gente optou por essa perspectiva de trabalhar isso num olhar mais territorial? Porque o governo anterior tinha pensado essa nova fase do Dom Helder olhando para indivíduos. Então, 913 municípios nesses 11 estados para chegar em 60 mil famílias. Não há assistência técnica da Anater que chegue em tudo isso, não há acompanhamento capaz de chegar a tudo isso. E aí a gente redesenhou isso nesses primeiros 5 meses do ano, e agora a gente está trabalhando com 11 polos mais prioritários, e a partir desses 11 polos nós estamos mirando aí quase que 300 municípios para fazer as primeiras encomendas que o projeto prevê. Basicamente aqui algumas telas do projeto Monitora, como é que elas funcionam. Então a gente emite para o sujeito lá na ponta uma ordem de serviço, ele recebe no tablet dele ou no celular dele as demandas que a gente quer que ele faça naquele determinado tempo. Ele vai fazer a execução daquilo, a gente acompanha em tempo real, a gente tem um monte de plataforma de acompanhamento disso, então a gente sabe onde o cara está, a gente interage com ele quando ele está no município, evidentemente a gente sabe o que está se passando, e para os gestores isso aqui é bastante significativo. A gente permite, né, ao gestor do órgão que ele possa fazer interações direto com os agentes que estão na ponta a partir disso.
Aqui algumas imagens aonde eles já fizeram algumas ações. Aqui foram as regiões onde foram acontecendo. Esses dados vão abrindo, chega ao nível do questionário efetivo que ele está desenhando ou da atividade que ele está realizando. E aqui já o novo desenho com os polos mais constituídos lá no semiárido para a gente poder reordenar o trabalho, porque ele está sendo bastante desafiador. Aqui algumas informações que são dados em tempo real. Então, à medida que o pessoal está lá executando as atividades, a gente conseguia mapear número de municípios, quantas entrevistas tinham sido solicitadas, quantas já tinham sido realizadas. E à medida que você vai avançando, abrindo essas guias aqui, ele vai permitindo que você chegue nas informações precisas. E aí tem uma coisa interessante, porque a gente começou a ter que fazer também a gestão de recursos humanos. Nós contratávamos alguns profissionais a partir de uma empresa de prestação de serviço. No objeto do TED tinha lá a previsão de contratar uma empresa que fosse fazer essas coletas. A universidade não consegue fazer isso tudo lá. Mas a gente precisava ter certeza de que esse cara faria o que a gente queria. Então a gente criou todo um ferramental para poder acompanhar. A gente consegue ter uma média das durações das entrevistas, a gente consegue ter um acompanhamento bastante cirúrgico de como está o desenvolvimento dessas atividades. E por fim, que depois vai ser mais explorado aqui, o projeto da governança fundiária. Esse projeto ele também é desafiador, porque a gente estava pisando na Amazônia Legal, pisando no semiárido, e me aparece a ideia de trabalhar com os demais estados, né? Quer dizer, a gente acabou assumindo frentes em vários lugares. Do ponto de vista conceitual, o projeto da governança fundiária, ele tem para a universidade um desafio que era, primeiro, um tema que estava parado dentro das universidades, praticamente ninguém mais trabalhava com isso, à exceção de algum grupo ali na Unicamp, que era essa temática da regularização fundiária, sem pensar exclusivamente na reforma agrária, né? Tínhamos alguns colegas que se debruçavam sobre esse tema, que eram interessados, e quando a gente fez as conversas iniciais com o INCRA, o Stanislau apresentou para a gente os primeiros desenhos do que potencialmente a gente podia tentar pensar, imediatamente esses colegas começaram a propor algumas coisas. Olha, a gente tem que pensar primeiro em fazer um bom diagnóstico dessa realidade. Se o INCRA sabe dessa realidade, quais são as questões fundiárias que precisam ser melhor trabalhadas, a gente não sabia isso dentro da universidade. Então a gente começou a tentar mapear o que seriam esses grandes desafios e fomos bastante cautelosos na proposição. Olha, a gente pode fazer diagnóstico e proposições de planos. Claro que a hora que a gente contratou alguns profissionais para vir trabalhar com a gente fez uma garimpagem boa de nomes, a gente trouxe 2 ex-diretores, né, da F para dentro da equipe. Esse pessoal começou a levantar 1 milhão de outros problemas. E hoje nós estamos aí debruçados em tentar chegar a algumas notícias boas para a sociedade, mas o que a gente tem encontrado? A gente tem encontrado, primeiro, divergências de números, temos encontrado áreas que às vezes a gente imaginava que eram menos prioritárias, se tornam muito mais prioritárias a hora que você começa a levantar as informações, o que tem de gleba, o que tem de áreas efetivamente para serem trabalhadas. E a gente tem, a partir disso, conseguido abrir os primeiros diálogos sobre esse tema dentro da universidade. Temos já alguns estudantes trabalhando sobre isso, e também a mesma lógica. A gente fez um primeiro levantamento com as bases que o INCRA nos forneceu, então o CIGEF, os diversos sistemas, a gente pegou todos eles e começou a extrair algumas informações, e aí a gente desenvolveu uma ferramenta para começar a fazer o cadastro dos imóveis, para depois gerenciar toda a parte de destinação, para pensar em todos os processos que estão associados à questão da regularização. Em todos esses projetos, o que a gente tem tomado um cuidado bastante grande? Aqui tem outros projetos que eu não vou falar, tem um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a FAO para pensar o censo agropecuário e as análises do censo agropecuário de 2017. Esse tem sido, já está praticamente concluído. Então, esse centro, o qual eu e o professor Reinaldo coordenamos, tem um grupo bastante grande de colaboradores, de pesquisadores, de bolsistas, e esse pessoal tem se debruçado nessas temáticas novamente.